Olá, tudo bem com você? Cá estamos nós, com Conexão com Marta Sibien, e eu quero ir de imediato falar o seguinte, que depois você não vai fazer. Se inscreve no canal, nos segue lá no Instagram, tá? Porque assim você vai receber tudo sempre com coisas novas que nós temos aqui. Hoje nós estamos com uma pessoa mais do que especial, vai falar bem tecnicamente, mas com muita clareza para você que é candidato, que é candidata. Nós estamos num ano de eleição e eu falo isso sempre aqui. Temos que saber o que estamos fazendo. Para quem é candidato, andar dentro das leis, para não ser, né, ter nenhum imprevisto. E para você que não é candidato, entender o que o povo está fazendo. Sempre. Não podemos ficar cegos nem surdos com nada. E ela me deu essa honra, esse privilégio de estar aqui conosco hoje, que é a doutora Lúcia Roriz. Tudo bem com você, minha querida? Oi, Marta. Boa noite para você. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu espero mesmo ser um canal de informação para a população, para aquelas pessoas que necessitam estar por dentro das novas resoluções do TSE, principalmente com relação à propaganda eleitoral, com relação à cota de gênero, né? E outras questões que no decorrer da nossa conversa nós formos falando. E aí eu tenho também, junto com ela, nossa querida Aline, que também é advogada, e está aqui reforçando, vamos bater um papo aqui a 3. Se 2 já é bom, imagina 3, né? Com certeza. Pois é. Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, Marta? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, mais uma vez. É meu segundo podcast aqui, né? A gente já fez um outro falando um pouco da minha trajetória. Hoje a gente está aqui falando um pouquinho da propaganda eleitoral, junto com a doutora Lúcia, minha amiga, parceira. E a gente está aqui para Eu gostaria... trabalhar com você. Vamos junto, vamos junto. Ó, ela está comigo, conversando com ela. Tá bom assim? Tá bom, beleza. Então, olha só, eu gostaria que vou te chamar de você, pode? Claro, fica à que você se vontade. apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória, como é que você, né? Como é que você está nessa lida, porque, na verdade, você está substituta, né? Então, assim, explica um pouquinho para o pessoal entender qual é a sua função neste pleito, especialmente. Bom, eu sou a Lúcia, né, Roriz, sou advogada aqui no estado do Espírito Santo há 34 anos. Ocorre que os tribunais estaduais, os tribunais federais, os superiores, eles são compostos por juízes, né, togados, que são juízes de carreira, aqueles que fizeram concurso público, e também por integrantes do Ministério Público e dos advogados. Esta é uma previsão constitucional que especifica que os tribunais, para eles se democratizarem, eles precisam receber operadores do direito que tenham uma outra vivência, né? Uma vivência, por exemplo, no meu caso, da advocacia, com 34 anos. Aí, nesse sentido, no final do ano passado, meados do ano passado até o final, eu participei de um procedimento, preenchi as condições objetivas, ou seja, 10 anos de advocacia, comprovação de ilibada conduta moral, tantas peças subscritas, né, por mim no decorrer ao longo desses 10 anos. Conquistei esses requisitos objetivos e os subjetivos também, que tem a ver com a idoneidade moral. Aí, nesse sentido, participei de uma lista, concorri com algumas pessoas e fiquei numa lista denominada lista tríplice. Esta lista tríplice foi escolhida pelo Tribunal de Justiça, aqui do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido, o tribunal escolhendo esses 3 nomes, participei com pessoas igualmente com currículo invejáveis, assim e tal. Essa lista foi endereçada ao Tribunal Superior Eleitoral, que homologou esta decisão e encaminhada para o presidente da República, que me nomeou. Eu fui nomeada em dezembro, finalzinho de dezembro do ano passado, e tomei posse em janeiro desse ano.
O TRE capixaba, ele é composto, né, por juízes, por membros do Ministério Público, conforme eu falei, e por advogados, né? Então, na classe dos advogados, nesses 2 últimos procedimentos, nós tivemos, né, o procedimento para o juiz titular e para o juiz substituto, que é o nome, né, que se dá a esse cargo. Então, eu participei desse pleito para juiz substituto. Funciono naquele tribunal em algumas situações, a depender da demanda, a depender das situações no caso concreto, com relação a impedimento, suspeição do outro juiz que é titular. Mas agora, como esse pleito eleitoral que se avizinha, que está próximo, né, penso eu que todo mundo vai trabalhar muito. Muito. Essa é a expectativa. Olha, né? Parabéns, tá? Parabéns Obrigada. por você passar por tudo isso. E eu volto a falar, gente, para ela estar neste cargo, olha por quantos crivos ela teve que passar, né? Sim. E graças a Deus, muito bem, está tudo aqui, tudo bem. Assim também são os nossos representantes. Não vai se trocar por uma coisinha, outra coisinha, por favorzinho. Vai olhar quem é quem de verdade, porque são 4 anos para nos representar. E são 4 anos que você tem que pensar na sua creche, para o seu filho, na escola, nas praças. Gente, não dá para fazer de conta que está tudo bem, né? E se trocar, e por favorzinho, não dá. Nós temos que avaliar quem é quem que vai nos representar. Certo? Eu sempre falo isso, vou sempre falar, né? E pensar em quem? Nas mulheres. Eu quero falar de cotas. Eu também falo muito sobre isso aqui. Cotas, querida. Como é que é cota de gênero no direito brasileiro? Olha, a cota de gênero é um assunto que deu muito barulho aí nos últimos meses, porque nós tivemos alguns vereadores, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas também como em outros estados da federação, que tiveram seus mandatos cassados, né? Perderam os respectivos mandatos por conta desta questão de cota de gênero. Só colocaram para fazer número, né? Na verdade, acontece assim de diversas formas, né? Nós temos a cota de gênero, é um procedimento, é um processo que vem sendo evoluído ao longo do tempo. Ela entrou no direito brasileiro no ano de 1997. Por quê? Teve um encontro de mulheres, que eu não me recordo bem o nome agora, no ano de 1995, um encontro internacional no âmbito das Nações Unidas. Então, lá, os países signatários, os países que participaram deste momento, eles fizeram um acordo. Qual era o acordo? Inserir nos seus respectivos ordenamentos jurídicos esta questão da cota de gênero. Aí começou assim meio pequeno, meio amesquinhado. De fato, a legislação daquela época, ela previu que 20% no mínimo das cotas seriam do gênero feminino, né? E 80% do outro gênero. Mas isso não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada, porque nós não tínhamos sanção, né? Então, lamentavelmente, só se cumpre a lei ou algo dessa natureza se tiver uma sanção, se tiver um apenamento, porque é uma situação muito difícil de você colocar na cultura nossa, né? Principalmente com a questão das mulheres. Se tem uma questão assim também, que as mulheres ficaram amesquinhadas ao longo dos anos, é no âmbito do direito eleitoral, da justiça eleitoral, principalmente nos cargos, né? Nos cargos de deputadas, senadores, prefeitas, né? Foram uma minoria assim, substancial. Então, isso devagar foi progredindo. Aí vieram novas legislações. Nessas novas legislações, e essa última também, que eu não me recordo bem o ano, o que ficou pactuado? Ficou pactuado um limite mínimo também para garantir essa representação das mulheres. Então, 30% para o gênero, no mínimo, para o gênero feminino, e 70% para o outro gênero, né? Só que as pessoas achavam
que a Justiça Eleitoral estava brincando, mas ela nunca brincou. E o resultado foi agora, o TSE determinando a perda do mandato de várias pessoas, notadamente dos vereadores nesses últimos períodos, a partir de fevereiro. O que aconteceu? O partido político, as coligações, eles têm a obrigação de preencher essas cotas com verdade, com fidedignidade. Ocorre que eles foram colocando nomes assim aleatórios. A gente fala vulgarmente de candidaturas laranjas e candidaturas pífias. As candidaturas laranjas são aqueles casos que as mulheres elas sabem, né? Ou melhor, elas não sabem, né, que estão participando daquele pleito eleitoral de uma forma ou de outra, né? Acontece a falsificação da assinatura de alguma delas, né? E elas nem têm conhecimento. Então, essa é a candidatura laranja. A candidatura pífia é aquela que a mulher sabe que vai participar do processo eleitoral, mas, assim, não pratica ato... não tem noção e não pratica nenhum ato, assim, de filiação partidária, de processo eleitoral, não faz propaganda. Isso era muito comum, por exemplo. O pai era candidato a prefeito, aí vem a filha, para poder preencher a cota, ela se coloca como vereadora, ou coisa que o valha. Então, isso, infelizmente, se tornou comum. Mas a gente vê, né? Não sei, eu não estou andando mais muito na rua, né? Não estou com nenhum cargo, mas a gente vê muito isso. Você pega aquela pessoa que você sabe que ela não vai ter voto, que ela não sabe nem o que ela está fazendo, mas aí o cara começa, nossa, começa a chamar ela até de vereadora. Vem, minha vereadora maravilhosa, vem cá, não sei o quê, passa a mão no cabelo, não sei o quê. E ela é candidata, não sabe nem o que está fazendo. E já vi mais. Já vi também as pessoas, não, eu não tenho condição, não. Eu não tenho condição, não pode fazer... que depois do partido a gente vai te dar o dinheiro, vai te dar o recurso. A pessoa vai se endivida e depois do partido ela vai perder, é evidente, e eles não querem nem saber porque acabou o pleito. Entendeu? Então, assim, isso é de verdade, isso não é invenção, isso aconteceu muito, e eu espero que não seja tão escancarado como sempre foi. Pelo menos isso. Vocês, mulheres, por favor, vocês que estão ouvindo, são candidatas, sabe, assim, fique esperta, fique atenta. Eu, assim, torço mesmo que a gente vá para o pleito, se joga, né? Nós somos maioria, mas saiba dos seus direitos. Por isso que a doutora Lúcia está aqui, né? Saiba dos seus direitos, o que você pode, o que você não pode, o que você deve fazer, o que você deve pleitear, né? E nós estamos aqui, ó, está aberto o microfone para você, tá bom? Deixa eu fazer assim um comentário com relação a essa sua fala, né? Por exemplo, as mulheres, de uma forma geral, ou os homens, né, podem ser candidatos, desde que preencham as condições de elegibilidade e não estejam inscritos naquele rol de pessoas inelegíveis. Então, a mulher, né, que tem essa condição objetiva, ela pode ser candidata, sim. Mas é importante que nós, assim, avancemos com relação ao estudo, ao conhecimento, essa cultura de conhecimento é muito importante. Hoje nós temos meios de acesso, nós temos as páginas dos tribunais, por exemplo, no TRE Capixaba, nós temos a nossa página que explica quais são condutas vedadas, o que pode, o que não pode, o próprio TSE. Então, hoje, Marta, não se justifica mais assim tamanha desinformação, porque os meios sociais, né, os meios de comunicação, eles estão a todo tempo a nos informar. A prova disso é esse podcast seu, que a gente já viu aqui, que traz muita informação para as pessoas. Então, é importante mesmo que nós tenhamos assim essa abertura, mas que nós tenhamos a consciência que nós precisamos crescer, que nós precisamos caminhar. Somos maioria, inclusive. Exatamente. Vamos ver o que o povo está falando aqui? Já tem várias mensagens aí que eu vi. Jaciara Schott, acho que é Schott.
Boa noite, excelente podcast. Parabéns aos envolvidos, em especial a ilustre doutora Lúcia Roriz. Obrigada, minha querida. Cláudia Ferreira, boa noite a todos e todas. Sandro José Costa, boa noite. Aqui no bairro tem um vereador eleito com uma mulher com 0 votos. Como assim? Não entendi. Fala para nós aqui o que é isso que eu não entendi. Margarete Silva, boa noite. Giele Reis, boa noite. Janete Aksax, boa noite. Muito bom ter você conosco aqui. Você que está aí só ouvindo, não está participando, está querendo fazer alguma pergunta, pode fazer. Se a gente não responder agora, porque a gente não sabe tudo, né? É verdade. Se a gente não responder agora, a gente responde depois, com certeza, porque a doutora Lúcia, ela vai voltar aqui, né? Vai responder outras perguntas, se porventura não forem respondidas agora. Com relação à pergunta desse rapaz que falou aí, eu tenho a dizer que nós temos um veículo, que é o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Nós temos o Ministério Público Eleitoral também. Então, em termos de denúncia ou qualquer outra dificuldade, a pessoa pode se valer deste órgão, porque ele tem legitimidade ativa para fazer uma série de coisas, ajuizar ações, né, para pretender restabelecer esta imparcialidade, esta legalidade no processo eleitoral. Mas, assim, faz por telefone, tem que ir pessoalmente, faz por e-mail, como é que faz? Eu acredito que é possível fazer por e-mail, porque hoje é tudo digitalizado, a página do Ministério Público também. Mas é necessário. Transparente, né? Mas é necessário que a pessoa se identifique, né? Que a pessoa coloque, apresente as provas, porque você também não pode denunciar a pessoa por denunciar. Você tem que denunciar ela com base num conjunto probatório. Quem acusa é que tem que... É verdade, as você provas, tem que né? apresentar provas, né? Exato. Só E para aí? complementar ali a fala de doutora Lúcia, existe um aplicativo do Ministério Público que também consegue fazer. E no período de eleições também pode fazer as denúncias de forma que a pessoa não consiga se dizer que ela é. Que às vezes podem ser coisas que a pessoa não está confortável de se dizer, né? Ah, eu sou fulano de tal local. Então, ela pode fazer essa denúncia Contra os anônima fatos, também. sem se identificar. Exatamente. Eu já fiz isso, inclusive, na eleição passada. Isso é normal da gente fazer também, do advogado. Até porque eu estava também como eleitora, né? Surgiu uma situação que eu achei que não era válido, fui lá e denunciei também. Não, E depois que denuncia, mesmo que você não disse, né? Quem você é, lá no processo, ele te informa, ele te manda e-mail dizendo todas as informações do processo. Então, mesmo que a pessoa... Gente, ficou lá. democracia, é o que a Exato. doutora falou. Temos todos os meios de comunicação, né? Temos todas as informações, né, que a gente precisa, basta você querer acessar, né? E aí tem aí as formas de como fazer. Sandro, por exemplo, né, está aqui falando sobre os 0 votos aqui, que eu ainda não entendi. Então, assim, vamos falar, gente. Né? Quando a gente fica calado, a coisa vai continuando. É a participação popular, a participação do povo é que muda. Eu tenho uma pessoa que disse o seguinte, estava lá em Brasília uma vez, há muito tempo atrás, e aí foi cobrar de um deputado, um senador, uma ação, né? Ele disse assim, vai para a rua. Se vocês não forem para a rua, nós aqui não vamos fazer nada, mas vão para a rua, né? Então, assim, é nós que temos que fazer o movimento. Se nós não fizermos movimento nenhum, fica tudo estagnado, fica tudo do jeito que está. Né? Na verdade, assim, o direito caminha de acordo com o andamento da sociedade. A sociedade sendo ativa, com certeza o direito vai caminhar e o direito também vai progredir, Marta. Então, esses movimentos, assim, realmente são importantes, no sentido de levar, assim, essa legalidade, né, de demonstrar o que está certo, o que não está, procurar os canais legais competentes. Entendi. Eu até baixei aqui o pode aplicativo, falar. o nome dele é Pardal. Pardal? Pardal. Ah, Você eu já ouvi consegue falar. fazer a denúncia dos abusos no meio da campanha, ou até mesmo na pré-campanha, pelo aplicativo mesmo. Pardal, gente. Pardal. Aplicativo Pardal. A Tem doutora essa aqui login já... aqui, ó. Se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Né?
Então, assim, Pardal, bem-vindo ao Pardal. Hein, Marta? Eu Sim. queria concluir a questão, se você me permite, da Sim. cota de gênero, assim, o quão importante é que os pré-candidatos, candidatos, tenham ciência dessa natureza e procurem saber se o seu partido político, se a sua agremiação partidária cumpriu realmente com fidedignidade. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu recentemente, onde várias pessoas perderam os seus mandatos, porque esses candidatos, né, que se elegeram com a ocorrência dessa fraude, eles perdem os seus mandatos e eles necessariamente figuram no polo passivo desta ação. Então, o Ministério Público, ou o candidato, ou pré-candidato, ou a coligação partidária, vai ajuizar essa ação em face, não só do partido político ou outra coligação, mas também, inclusive, com o candidato que se elegeu segundo essa entre aspas, falsidade. Né? Então, é importante que vocês saibam disso e que vocês procurem a veracidade dessas informações. E agora nós não temos mais coligações, né? Nós temos... Agremiações? Não. As coligações são mais para as majoritárias. Para os vereadores não existe mais a coligação. Cada partido tem que montar a sua chapa. Eu estava até vendo aqui... Mas existe a federação, não é isso? Tem a federação também. A federação agora. Isso, a federação, quando junta dois ou mais partidos, né? Aquele bolo, e aí eles se unem por um período. Se eles se uniram na eleição de 2022, então eles se unem, permanecem unidos na eleição de 24 e 26. São 4 anos, Nas né? federações. As federações. Então, mas aí significa que mudou muita coisa, né? Em termos de número de votos para cada partido. Eu acho que agora está mais ligado ao candidato do que o partido. É assim? Então, eu estava até vendo aqui na Serra nós temos quantos vereadores? 23, certo? 23. Quando o partido vai montar uma chapa, ele tem que botar 23 mais 1, ou seja, 24 pessoas. Se eu for contar a cota de gênero, que são 30%, homens ou mulheres, dá 24 menos 30%, então dá 7,2. Se eu coloco 7,2, eu tenho que jogar sempre para cima, então teriam que ter pelo menos 8 mulheres. Ou no mínimo 8 mulheres, ou no mínimo 8 homens. Então o partido aí só ele já tem que pensar. E quando ele vai montar a chapa, ele já pensa, né? Eu vou ter que ter 16 homens. Eu vou ter que ter 16 homens nessa chapa ou 16 mulheres. Posso ter mais ou menos também, não tem problema. Nós vamos partir do princípio do mínimo, né? Geralmente as mulheres, elas disputam um pouco menos por diversos sentidos, não só por questões partidárias, não, né? Existem N coisas que eu acho que a gente pode tratar em outro momento. Mas os 30%, vamos colocar aqui que seriam de mulheres. O partido sempre vai falar assim, eu quero 8 mulheres para poder manter a minha chapa de 16. Nisso daí, o partido tem que fazer com sua conta. Lembrando que agora a gente tem a súmula 73 do TSE, que ela foi publicada agora, no mês passado, que ela já regulamentou as candidaturas laranjas. Então, o juízo de primeiro grau, se ele já verificar que as votações foram baixas ou zeradas, se tiver também provas que a pessoa não fez campanha, né? Viu lá que não teve rede social, não foi para a rua, não fez nada disso. E também tem as prestações de contas. Então, são várias situações que o juiz de primeiro grau já pode amarrar. Coisa que não aconteceu bacana. nas eleições de 20. Súmula 73. 73. Do TSE. Exato. Foi editada agora em junho, se não me engano, dia 24 de junho, né, Aline? Foi dia 3, se eu não me 3 engano. de junho. Peraí. Então, Gente, ali, essa súmula, ela traça as condições objetivas. Então, o juiz de primeiro grau, ele vai ter instrumento para poder julgar determinada situação, se foi atendida ou não a cota de gênero. O que vai acontecer com essa súmula? Qual é a novidade dela? E qual é o avanço? Que a Justiça Eleitoral vai ser rápida, vai ser célere E não para vai julgar. necessitar de um pardal.
ele já vai saber do que está rolando. Exatamente. Né? O pardal também é importante, que ali é o eleitor que está falando com a justiça. Não necessariamente o advogado e as partes, É o próprio entendeu? eleitor. Mas eu quero dizer o seguinte, para isso aí que a doutora falou agora, é bem importante. Eu não vou precisar que alguém vá reclamar. Se reclamar, vai ter alguma punição. Se não reclamar, quem não fez campanha, quem não foi para a rua, quem não fez... Sabe? Tudo isso aí vai estar sendo já visto. Olha que legal. Porque essa súmula é ótima. O que aconteceu nesse último pleito? Na verdade, por conta que o processo passou por diversos procedimentos, recursos e tudo mais, aí demorou chegar no TSE e o julgamento aconteceu agora, no início do ano. Ou seja, eles ficaram no final do mandato. Então, isso não vai acontecer mais, porque a Justiça Eleitoral está aparelhada com esta súmula, que traz essas condições objetivas até para o juiz de primeiro grau julgar, assim, com muita seriedade. Né? Com muita técnica, inclusive. Uhum. Deixa eu só ver aqui mais. Luiz Carlos Pereira, boa noite. A Cássio Tavares, boa noite. A Dinéria Rezende, gostaria de parabenizá-la pelo brilhante bate-papo com a doutora Lúcia Roriz, trazendo mais informações aos cidadãos acerca das eleições. Não sei se é a minha querida Adnéria aqui do prédio, bacana. Beijo, queridona. É advogada. Ai, que bacana. Cláudia Ferreira, candidato do Partido deles, teve 0 votos. Tá, já passou, gente. Tinha que ter lá no começo. Está acabando, né, o pleito, né, esse ano, mas é para ficar bem ligado. Súmula 73 do TSE, já vigente, né, tranquilo, já acontecendo. Então, assim... vai ter que a coisa vai tá mudando, está tomando outro rumo, né? Bem interessante. Elisa Barbosa, boa noite. Muito bom vocês todos participando, e a gente vai agora falar sobre mídias sociais. É a grande preocupação, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque a campanha vai para a rua no dia 6 de agosto, não é isso? Ou 16 de agosto. 16 de agosto, onde pode veicular, pode fazer, né? O que for necessário. Mídias sociais. O que não pode, mesmo podendo, assim, a campanha na rua, e aí eu penso que posso tudo, mas o que eu não posso? A gente não pode um monte de coisa e, no entanto, poderemos também muitas coisas. Mas, assim, Marta, antes de responder, eu queria explicar para os seus ouvintes, assim, sobre propaganda, né? Certo. O que é uma propaganda política, o que é uma propaganda eleitoral, uma intrapartidária. Falar dela, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é a propaganda, né? A propaganda, a gente fala propaganda política, é um gênero e ela tem várias espécies. Por exemplo, ela tem a propaganda partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral, que é que o povo está mais interessado, sim, né, no podcast de hoje. Mas eu queria explicar que a propaganda partidária é aquela feita nos 30 segundos da televisão, nos anos que não tem pleito eleitoral. Os partidos políticos, eles podem colocar na TV, né, as suas ideações, as suas ideologias. Afiliações. Né? Exatamente. E a intrapartidária é aquela que acontece no momento das convenções, onde o possível candidato ele quer ser escolhido, né, para aquela pré-candidatura. Então, a gente está falando da intrapartidária. Nesse caso aí também, ele pode fazer a sua propaganda ali no limite daquela circunscrição ali do seu evento, né? Acabou aquele momento, acabaram-se as propagandas. Agora a gente parte para a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, que é um pouquinho mais complicada, né? É mais complicada porque a legislação é uma legislação assim, muito extensa, né? A legislação rigorosa, né? E rigorosa também. Mas ao longo do tempo, esse rigor ele teve que ir acontecendo, porque os desmandos
eram muito grandes, notadamente por conta da questão dos deepfakes, né? Das propagandas que causam desconforto, que levam inverdades para a população. Então, recentemente, em fevereiro, depois de acontecerem algumas audiências públicas, o TSE editou uma nova resolução, que veio alterar a Resolução 23.610 de 2019. Então, essa resolução, ela colocou muitas coisas novas, né? Por exemplo, sobre as propagandas eleitorais. Vocês sabiam que propaganda eleitoral só pode acontecer só em língua nacional? Né? Uma coisa que parece óbvia, né? Parece óbvia, mas tem gente assim que não faz, né? Os atos de propaganda não dependem de licença do poder público, mas devem ser comunicados à polícia, porque é nessa comunicação que a polícia vai tentar guardar esta ordem, né? Nós temos outras questões também, que é com relação às fachadas dos comitês e da campanha, que podem ser usadas para propaganda, né? Então, no seu comitê, você pode afixar lá o seu nome do seu candidato, etc. e tal. Mas só que essas fachadas também, elas têm limitações. Vai ter um tamanho, né? Um tamanho mínimo lá, se salvo engano, 0,5 metro quadrado, por exemplo. Isso dentro do período de 16 para frente. Isso dentro do período eleitoral, depois do registro das candidaturas. O registro das candidaturas vai ser operado até o dia 15 de agosto, até às 19 horas. Entendi. Então, a partir do dia 16, né? Que pode a faixa. Exatamente. Não pode botar faixa em qualquer lugar como antigamente, né? Que podia botar. Tem um tamanho de faixa, né? Tem várias formas de estar vendo isso aí sem burlar a lei, né? Sim. Aí, como você estava falando também do que é permitido e que não é, dessa questão dos impulsionamentos eletrônicos também, que é uma parte muito boa de se falar, né? Essa questão da internet e tal. Por exemplo, a norma estabelece, com relação à propaganda paga, né, na internet, que é proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas temos exceção. Qual que é a exceção? Fica por conta do impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma clara e que tenha sido contratado exclusivamente por candidatas, partidos, coligações e federações. Então, a lei não me impede que eu faça isso, mas a lei determina que eu faça isso de forma clara, de forma transparente. Sem pedir voto. Não, isso aí a gente já está falando depois do dia 16. Depois do dia 16, do impulsionamento de conteúdo, né? Então, com relação a isso, o pré-candidato pode fazer. Só para complementar aqui a doutora, quando faz o impulsionamento, você já observou que tem o seu nome em cima, por exemplo, Márcia Sibien, e embaixo, patrocinado por Márcia Sibien. Então, tem que ser a campanha que vai ali fazer o pagamento e tem que mostrar o nome deles ali também, entendeu? Não posso ser eu, eleitora, patrocinando o seu conteúdo como candidata. Muito bem. Isso aí. Tem que ser o recurso da campanha. Eu quero deixar bem claro para as pessoas pré-candidatas que vieram aqui no podcast, que podem vir tranquilamente, tá? Você é pré-candidato. Você não está pedindo voto. Você está falando de você, das suas ações, quem você é, né? Você está aqui, de boa, né? Super bem-vindo, super bem-vinda, né? Então, assim, para pedir voto só a partir do dia 16 de agosto. Né? E ainda assim, Marta, esse período pré-campanha, né, a lei é muito clara. Ela diz assim que o candidato não pode pedir votos, né, mas ele pode dizer sobre si mesmo, né, ele pode falar das suas qualificações, dos seus anseios, das suas qualidades, né? Há uma linha tênue também, né? Então a pessoa sempre tem que ter aquele cuidado, mas não há esta vedação. A vedação há para lives depois que a pessoa é candidata, depois que ela fez o registro, né, da sua candidatura.
é isso que eu queria colocar. Gente, live. Parece uma coisa tão, né, possível depois do dia 16 de agosto, mas você sabia que live não é permitido? Mesmo depois do dia 16 de agosto? E a doutora vai explicar por quê. É porque a live, ela funciona como uma promoção de candidatura, né? Então, mesmo que você não peça votos depois que você é considerado candidato, a lei entende que é uma forma de promoção. Então, isso traz uma desigualdade. Por exemplo, algumas pessoas terão acessos à live, outras não. Então, como a lei busca essa igualdade e a lei busca repelir abuso de poder econômico, abuso de poder político, então, de uma certa forma, essa live favoreceria a uma ou outra pessoa, entende? Verdade, né? Quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso aqui, né? Exatamente. Depois do dia 16, que não vão poder. Não vão Pouquíssimas pessoas vão poder fazer isso. Pouquíssimas pessoas, que são as pessoas do seu mundo, as pessoas que você entrevistam, né? Tantos outros que são igualmente candidatos e não poderão. Então, de uma certa forma, isso seria um privilégio para essas pessoas. Por isso, a legislação veda. Ah, então tá bom. Então, assim, a live no sentido pessoa, assim, ela mesmo fazendo, ou, por exemplo, pode estar no podcast? Não, isso que eu falei, porque então o podcast nada mais é do que uma live também, né? Vamos supor, a doutora Aline aqui, ela se inscreve no dia 15 de janeiro e é pré-candidata a alguma 15 de coisa. agosto. 15 de agosto, desculpa. Aí no dia 16 de janeiro, que é quando começa a propaganda eleitoral, 16 de agosto. 16 de agosto, se você convidá-la, é melhor que ela não venha, porque ela é candidata já. Então, a live não é permitida, porque é no sentido de uma autopromoção. Ela está se autopromovendo em detrimento de tantas outras pessoas, entendeu? Entendi. E se eu tivesse aqui uma rádio, emissora de rádio? Seria a mesma coisa? Seria será? a mesma coisa. E as propagandas eleitorais gratuitas de rádio e TV? Ah, mas isso aí vem disciplinado numa resolução do TSE. Vem os minutos, o segundo, isso é tudo feito de... aqueles horários de TV. Aqueles horários de Isso. TV, isso é diferente, né? Isso está tudo determinado numa resolução. Entendi. Então, ó, quem eu convidei para vir, que veio de boa. Depois do dia 16 de agosto, não vai Acabou. poder. Acabou, Tem né? até o dia 15. Até o dia 15 de agosto. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. No município de Muqui, Espírito Santo, tivemos uma vereadora que tomou posse em dezembro de 2023, após acionar a justiça e comprovar que 2 vereadores foram eleitos de forma ilegal, de acordo com a cota de gênero. É isso aí. É o que nós estamos falando aqui, né? Esse exemplo que a gente citou. Exatamente. Aconteceu isso aqui na cidade de Vila Velha, Cariacica. Cariacica. Eu não sabia dessa história de Iguaçuí. Muqui. Mas isso, Muqui, tudo por conta de fraude à cota de gênero, né? Infelizmente. A Adnéria está dizendo assim, sou eu mesma, Marta. Linda. A Isabela Aguinar, boa noite. Ivelise Munhão Campos, parabéns pelo tema abordado. É de extrema importância que nós tenhamos conhecimento. Obrigado, doutora, pela forma clara que o tema vem sendo abordado. Obrigada. Viu? Gente, eu só trago gente boa aqui, só gente maravilhosa. E ela vai voltar. Basta, então, vocês pedirem mais ainda, porque ela já falou para mim que volta, tá? Claro. Aí vamos continuar, então, falando sobre propaganda. Você que tem dúvida, pode perguntar aqui, que a gente está aqui para responder. O que não soubermos, a gente vai buscar os universitários. Que a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, né? E a gente volta para falar, tá bom? Mas, assim, é importante a tua participação, porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que tem um tempo para vir aqui, né, para falar sobre um tema tão importante, que nós estamos aí perto de um pleito, né? Nós estamos num ano eleitoral. Então, é bom que nós saibamos. Conhecimento, gente, é tudo na vida, né? Muda a história da vida. E um momento muito importante, né, para nós, cidadãos, cidadãs, né, que vamos escolher os nossos representantes no Legislativo Municipal, né, no Executivo também municipal. Então, isso tudo é muito importante, esse conhecimento, as ações e tudo mais.
E voltando agora para a propaganda também, Marta, que eu acho um assunto muito interessante, que é a questão das carreatas do material gráfico e a proibição de outdoor. Lembra disso? Então é interessante que as pessoas saibam, porque se virem essas questões assim de uma forma ou de outra, pode se utilizar dos canais, né, de comunicação. Nossa, eu me lembrei agora de um fato lá em Baixo Candu, do parabéns da senadora dando para o povo, e de repente isso virou uma... Você lembra disso? Virou uma bagunça, menino. Deu pano para manga. Não me recordo, não. A Aline acho que lembra. E aí, assim, aparentemente parabenizando pelas obras, pelas maravilhas. A gente sabe que tinha alguma coisa, mas aí o pessoal partiu para cima, né? E foi. É aquilo que eu falo, assim, são sutilezas, né, que às vezes se utiliza, assim, que ferem a lei, né? Que tem um duplo significado, um duplo objetivo. Ora, se a intenção filosófica do conhecimento da justiça eleitoral é essa questão da igualdade, então tem coisas assim que fica muito evidente, né? Então é preciso pensar e pensar verdadeiramente. Porque depois a gente sabendo que tem a lei, né, é bom se informar para depois não, né, puxa vida, a pessoa tem um monte de votos, se eleger e não poder Tomar posse. tomar posse, aí é muito frustrante, né? É difícil. Dói, né? Então tem que estar bem atenta. Dói Por até isso, pro partido, né? Que investiu na candidatura e depois não conseguiu a vaga. Por isso que nós estamos aqui, para te alertar, para te lembrar. Né? Vamos lá, então, falar sobre o Alto-falante? O outdoor. Ah, sim, o outdoor. Os outdoors, eles não são permitidos exatamente por conta dessa igualdade que eu falei. Porque algumas pessoas terão condição, outras não. Então, a justiça visa, o direito eleitoral visa essa igualdade. Então, não é permitido qualquer tipo de divulgação através de outdoor. Mas, em contrapartida, a lei não é tão ruim assim, né? Ela tem um objetivo, ela tem uma situação, mas ela também abre outras condições de forma que o candidato ele possa se mostrar, ele possa também se apresentar à população. Por exemplo, a questão do alto-falante, que é um recurso permitido, Marta. Que legal. Por exemplo, é possível utilizar, sim, os alto-falantes e amplificadores até a véspera da eleição, ou seja, até o dia 5 de outubro. Mas nós temos também alguns limites. Nós não podemos instalá-los em distância inferior a 200 metros da sede do Poder Executivo e Legislativo, dos tribunais, dos quartéis, né, dos hospitais, das casas de saúde, da escola. Senso, né? Bom senso. Então, você vê como que o legislador ele pensa em tudo. Ele pensa no sossego do doente, das escolas, dos quartéis. O Poder Executivo precisa trabalhar, os policiais, os quartéis. Então, a gente tem que ter essa noção assim, de razoabilidade, de limite. Aliás, a nossa vida, né? A nossa vida tem que ser pautada, né, nessa questão da razoabilidade, porque nós vivemos numa sociedade. Se a gente vive numa sociedade, nós temos que ter empatia pelo nosso colega, pelo nosso amigo, pelo nosso correligionário. E isso também é uma forma assim de empatia que a legislação cria, né? Bacana, né? Pensado em tudo. Nossa Constituição, às vezes eu mesma, né, que sou do direito também, eu fico pensando assim, será que está sendo legal isso? Poxa, tem pessoas que não têm acesso à Constituição, que não têm noção do que é a Constituição, mas a Constituição ela reza o seguinte, ó, não tem ninguém inocente. Né? É aqui, a lei é essa. Né? Então, de vez em quando eu penso assim, mas quando você pensa em outros âmbitos, né, aí você fala, peraí, está certo isso aqui, porque senão vira bagunça. Porque tem um princípio assim que ninguém se excusa de desconhecer a lei. Você não pode se desculpar, falando assim mais simplesmente, de uma situação, dizendo que desconhecia a lei. Isso é um princípio de direito.
Então, a Constituição está aí. É um dever nosso, assim, de cidadão, nós conhecermos a nossa Constituição, porque é a nossa Constituição que rege a nossa vida, é a nossa Constituição que rege os poderes constituídos, né? Os órgãos de controle, é a nossa Constituição que prega quais são os direitos fundamentais da pessoa humana, que leva a dignidade às pessoas, pelo menos é o que está lá. Então, nós temos que construir, né, construir esse conhecimento para a gente poder melhorar. Está tudo na Constituição, gente. Quando alguém fala, vou fazer o curso de Direito, eu falo bem assim, olha só, aprenda o direito constitucional e o processo civil. Porque aí você junta esse conhecimento da Constituição, mais os processos, os prazos, Sim. né? E aí fica mais fácil. Né? Tem que aprender tudo, mas assim, esses dois, para mim, são os pilares. Né? Porque aí você caminha bem. Só para complementar aqui, aos pré-candidatos, qual legislação eleitoral que a gente pode se atentar? No site do TSE tem uma abinha Legislações. Lá vão estar todas as legislações atualizadas. Quer dizer, você vai pesquisar no Google? Abinha. E pode ser alguma resolução antiga, entendeu? Fala de novo para a gente falar. Site do TSE, na aba Legislações. Lá vai ter o Código Eleitoral atualizado, resoluções atualizadas. A própria Constituição Federal também já está lá atualizada. Tá tudo certinho lá. Tudo bonitinho, gente. Não tem... Todo mundo tem um celular, não tem? Todo mundo tem um celular. Você pode ficar sem um monte de coisa, mas sem o celular... A gente não fica, Não fica, né? É verdade. Todo mundo tem um celular. Você pode ter uma televisão pequena na sua casa, mas seu celular, você não fica sem. Outro dia, domingo, né? Eu saindo lá num determinado local, esqueci meu celular na bolsa da minha filha. Meu Deus, que tormento dormir sem um celular. É uma tortura, Nossa, né? é uma tortura. É aquele momento que você vai responder alguma coisa que faltou durante o dia, que você vai olhar o Instagram, que você vai responder. Olha, eu passei uma noite em claro. Foi muito engraçado. E olha, outro dia também eu esqueci, dentro do carro, né? E subi. Sabe quando você está cansada pra caramba, você fala assim, não, vou deixar pra lá, né? Eu vou Sim. ficar sem. É, Gente, que doideira. é terrível. Aí a gente pensa assim, puxa, mas eu não respondi, eu não fiz isso, eu não falei com fulano, não falei com ciclano. E a gente tem que voltar. Aí você E volta. eu tentei colocar na minha cabeça, sabe o quê? Besteira, né? Até outro tempo aí, quem quisesse falar comigo tinha que esperar eu acordar de manhã, fazer ligação para o meu telefone fixo, né? Ou enviar carta. Ou enviar carta, ou sei lá o quê, né? Mas não teve jeito, eu tive que buscar o celular no carro, sabia? Acredito. Porque é isso aí, você espera aquele momento para você fazer essas revisões, Sim, dar essas respostas, né? Eu estava vendo ontem, eu falei assim para meu irmão ontem, querido, eu estou numa reunião, mas já já nós falamos. Era 9 horas da noite e eu não tinha falado com ele ainda, sabe? Falei, caramba, né? E aí, né, como vocês sabem, né, meu cunhado faleceu. Aí eu estava indo para lá hoje, pensando bem assim, se ele não tivesse falecido, jamais eu teria esse tempo para ir lá. Se minha irmã falasse, Marta, você pode vir aqui? Eu falei, não, Láudia, olha, eu tenho isso, tenho isso aqui, não sei o que lá, pode ser no final de semana? Mas por que a gente arranja tempo para as coisas, momentos tão ruins, né, tão tristes? tão A tristes. gente tinha que arranjar momentos, né, se deixar um pouco as coisas de lado e ir para os momentos felizes, né, para compartilhar, para dar um abraço. Sim. Isso eu fiquei refletindo muito, né, sobre a vida, sobre o nosso dia a dia, o que vale a pena, né? É um momento muito de reflexão e que somos diante de coisas que a gente não consegue, né, que é a morte. É a morte, A gente não consegue dar conta disso, né? Vai e a gente fala, que impotência. É a nossa finitude, né? É a finitude, É a finitude, de que fato. era, na época, um tema que eu queria abordar na minha tese. Que bacana. Finitude. Mas você acredita que eu não encontrei uma pessoa para entender o que eu queria dizer? Mas talvez isso no âmbito da teologia, essa finitude, se você levar em consideração algumas questões assim da teologia, da Bíblia Sagrada, aí de repente você consegue conversar sobre esse assunto. Fora disso não dá, não. Fora disso eu acho bem difícil. O professor meu, um dia eu fui falar isso para ele,
Aí ele falou assim, não, mas nós temos muitas formas, né, de sermos eternos. Eu falei, mas não é disso que eu estou falando, professor. Ele, você pode escrever livro, tem seus filhos, tem isso, tem mais aquilo. Eu falei, não, professor, não é disso que eu estou falando. Sabe o que ele falou? Então põe-se a chorar. Eu falei, não é isso. sabe assim, ele não entendeu. Assim, o que você quis dizer, talvez, era o fim da pessoa humana, né? Como é que a gente chega a esse fim? Qual é esse processo, né? Da onde vem isso? O que você espera, né? O sentido, né? O sentido. Por exemplo, tem uma pessoa... É uma questão filosófica também, assim, é bacana isso. Eu tenho uma pessoa, né, do meu coração, com 90 anos. E eu faço, de vez em quando, perguntas assim, o que você gostaria de fazer que você não fez? O que você faria se você tivesse? Sabe assim? Como é que você se sente? Teve uma palavra que eu pensei assim, que ficou muito no meu coração, né? Eu fico observando os colegas meus que ainda estão vivos. Só tem 2. Nossa. Sabe assim? Isso mexeu com o meu coração, né? Sabe? Eu falei, gente, como é que é isso? Né? Deve ser sei lá, o que a pessoa sente meio calado, baque, né? E assim, gosta muito de manter que está tudo bem. Né? Então, você não sabe de verdade o que está se passando. Né? Mas é triste, eu acho muito triste. Realmente, né? Então, vamos lá. Canal do YouTube está respondido, né? Que você pode ficar tranquilo até o dia 15, né? Que está tudo bem, você pode vir como pré-candidato e está tudo certo, né? Depois disso, não. Eu que pensava que eu ia ficar mais pessoas para falar, né? Aí não vai ter essa possibilidade. Que pena, né? Mas você terá com certeza pessoas de outras áreas, né? De outras situações. Né? Você sabe quando eu coloquei esse podcast... A gente pode voltar aqui nesse período também. Nesse período, esse podcast, gente, foi muito assim, porque eu amo rádio, né? E também pela minha profissão psicanalista. Eu queria falar sobre saúde mental apenas, né? Porque sempre as pessoas me pediam, você tem que fazer um vídeo, e eu não gosto de ficar fazendo um videozinho, um pedacinho de coisa, eu não gosto. Falei assim, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast, porque toda vez que eu quiser gravar, a gente vai para lá. Né? E aí a coisa foi acontecendo, depois eu falei assim, não, vamos dar vez e voz às comunidades, vamos falar de comunidades, vamos falar, e a veia política falou muito alto, e cá estamos nós falando, esclarecendo sobre candidatura, o que pode, o que não pode, que é bem interessante, porque a gente tem que trabalhar também sempre em favor da coletividade. Né? Saúde mental é coletividade. Né? Política é coletividade. O que você pode, o que você não pode fazer, é de interesse da coletividade. E eu me proponho a isso, a cuidar de pessoas. Né? É isso que é a minha proposta. E, de uma certa forma, isso é cuidar de pessoas, para elas não se decepcionar depois. Poxa, eu pensei que eu pudesse fazer isso. Né? Então, vamos informar, vamos incentivar as mulheres, especialmente, aí para estar nessa lida, né? Porque nós precisamos de representantes, né? do femininos. Né? Quantos nós temos em Brasília? Quantos nós temos na Assembleia? Quantos nós temos nas cadeiras legislativas municipais? Por exemplo, você falou em percentual, eu me lembrei aqui de por exemplo, na eleição passada para a Câmara dos Deputados em Brasília, nós temos 77 mulheres, num total de 200 e poucos homens. Significa dizer... Melhorou bastante. Melhorou bastante. Mas na eleição ainda, que antecedeu, que eu não me lembro a data, 50 mulheres. Então, nós aumentamos 27. Então, a gente espera que essa soma, que ela vá, assim, crescendo, né? Que nas próximas eleições as mulheres se arvorem, né? Se candidatem, porque nós somos a maioria da população brasileira. Então, somos 52%. capazes. Somos capazes, né? Estudamos, enfrentamos nossas batalhas diárias e fomos à luta. Nos preparamos, né, enquanto mulheres profissionais. Aí você disse que é psicanalista. Olha que bacana, né? Quanta coisa a gente não fez para chegar até aqui. Nossa. Então, com muita batalha. E com muita batalha. Então, isso tudo é muito importante. Esses espaços, assim, têm que ser conquistados por nós mulheres. Venham com a gente. Nós damos formação em psicanálise aqui, tá? Vem para cá. Grupo CBN. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Rosana Carlos Ribeiro. Obrigada. Todas as colocações estão sendo pelos
estão pelos sendo colocadas de forma brilhante e compreensível. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelas informações, o Sandro está falando. Aquele que falou sobre os 0 votos lá. Do Bacana, Pardal, né? Pardal, tem todas as formas, né, da gente tá falando, gente, se manifestando aqui no Conexão com Marta Sibien. Tem todas as formas. Hoje em dia não dá para dizer não sabia, né? Eu não consegui porque eu não sabia, não me informaram. E outros partidos também, eles têm lá o contador, eles têm lá, né, as pessoas para informar tudo isso. Às vezes a pessoa que gosta de burlar mesmo, né? A gente sabe disso, né? Mas eu prezo muito por essas informações que eu vou continuar dando. E aqui, ó, de público, dizendo o seguinte, nós vamos trazer a doutora aqui de novo para, durante o pleito, as pessoas tirarem dúvidas, né? Porque ficam muitas dúvidas. E quem não viu e vê depois, não está mais ao vivo, aí quer perguntar alguma coisa. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre a vaga no tribunal, né? Já expliquei falamos. como é que foi o processo. Que mais a gente pode falar para tirar as pessoas, né, as dúvidas que já surgiram, já perguntei. E aí, o que mais você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar ainda sobre propaganda, que é muito Vamos recorrente assim, né, no dia a dia das campanhas políticas. Por exemplo, com relação às carreatas, material gráfico e a proibição de outdoor, a gente já falou, né? Por exemplo, as carreatas, elas são permitidas, mas desde que você informe, né, previamente a Justiça Eleitoral. Não é legislação de trânsito só, não? Não, a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral tem que falar? Tem que informar, Não por conta da questão dos gastos, né, de combustível e tudo mais. Então, isso também é Você bem vê que sutileza, gente. A gente pensa assim, gente, você é meu amigo? Vamos lá. Aí cada um bota sua gasolina. É porque também tem que informar o trajeto. Por exemplo, são várias candidaturas que vão vir no decorrer do período eleitoral, que são os 45 dias. Você tem que informar por onde você vai passar, mais ou menos, até porque para o guarda ter uma orientação do trânsito, né? Às vezes, se for muito grande. E também a questão do recurso que vai ser gasto. Né? Qual que é a proporção disso daí? Quanto que vai gastar? Essas placas depois, elas vão estar constando também na prestação de contas? Nossa, eu não pensei sobre isso. Sim, porque tem uns voluntários que vão aparecer, mas também tem carros que são abastecidos pela campanha. E a campanha tem que estar lá com o ticketzinho do abastecimento, com o som da placa que abasteceu. E tem isso tudo, tem que estar informando dentro da prestação de contas depois, até porque é um dinheiro público, né? Exato, carreata, então, fiquem atentos, gente, tem que falar, tem que comunicar o TRE, não é isso? Exatamente. E embora, por exemplo, não seja permitido também a utilização de carros, como é que chama aqueles carros? Carro de som. Não, aqueles carros que fazem show, trio elétrico. Trio elétrico. Não é permitido também trio elétrico, mas nas carreatas você pode usar aqueles trios menores assim, para poder dar movimentação a esta... Microfone, né, sim, pra falar. Isso aí, né? Então, isso é permitido também. Os ministrios, né? É a única exceção que é possível. E quando exatamente esses veículos forem utilizados para sonorizar os comícios também é possível, desde que eles estejam lá de forma fixa, né? Os mini-trios, né? Por exemplo, tem um comício, ele está lá de forma fixa, então ele pode sonorizar aquele ambiente, aquela situação. Tem um horário também, né? Igual eu falei, tudo a gente tem que ter ponderação, porque a lei... Bom senso, a lei busca isso. Uma outra coisa também que eu achei bem interessante, também, que é uma novidade nessa nova resolução do TSE, não tem essas músicas, aqueles jingles, paródias e propaganda eleitoral, aquelas músicas, né? O TSE fez audiência pública. Então, nesse sentido, compareceram alguns artistas, etc. e tal. Então, eles disseram assim, poxa vida, né? Estão utilizando a minha música, não me pediram permissão e tudo mais. Então, o que acontece? Essa resolução do TSE, que cuida das propagandas,
ela não autorizou o uso dessas obras artísticas de jingle e tudo mais sem a respectiva autorização. Então, se a parte ofendida, o dono daquela música, chega lá no juiz eleitoral e a parte não exibe, então está fora, tem que parar de veicular. E a pessoa está sujeita a multa, e etc. e tal. Né? Não é interessante Olha, que isso? importante isso, gente. Fiquem atentos. Quando eu fui candidata, foi criado uma música, uma coisa só para mim. Eu não peguei música de ninguém. Então, assim, façam a mesma coisa. Não peguem, não se apropriem de música, de letra, de outras pessoas, de artistas, porque vai dar BO. Pode dar mesmo, né? E uma outra coisa também, Marta, que eu acho interessante, porque antigamente era muito comum aquela questão de showmícios, lembra? Que vinha aqueles cantores, né? Celebridades. Hoje isso não é mais possível, justamente por conta daquela questão assim de buscar a igualdade, etc. e tal. Quantas pessoas não podem? A maioria não podem pagar É. né? A menos que aquela celebridade seja candidata a alguma coisa. Mas, ainda assim, ele também tem as suas limitações, né? Ele não vai poder dizer, não vai poder pedir voto, não vai poder não sei o quê, sabe? Então, tem limites também. O Palhaço Tiririca, por exemplo, né? Como é que ele fazia, gente? É difícil, né? É uma linha muito tênue, né? Quem tentar burlar essa norma pode ter que responder pela propaganda vedada. E, se for o caso, por abuso de poder. Então, as coisas são sérias, né, Marta? Muito sérias. É mais sério. E a gente tem que estar muito atento a item por item. Sim, né? exatamente. Porque uma coisinha, depois bota tudo a perder, né? Pode sim. Caramba. E aí, fala da distribuição de cestas básicas também, que não é permitido e tal, lembra? Porque às vezes a pessoa, ela é militante de alguma ação social, ou então trabalha nesse formato, então precisa de ter o afastamento dessa instituição, né? Pelo menos 3 meses antes da data da eleição, que seria até agora, dia 5 de julho, que é sexta-feira. Nesse período eleitoral, também não pode distribuir, né, cesta básica, gás, outros vales de alimentação, nada desse formato, porque senão pode ser considerado captação ilícita de sufrágio, que seria captação ilícita de votos, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, eu tenho o privilégio que eu tenho uma ação social, você não tem, então eu preciso de ter um equilíbrio, como a própria doutora falou. Existe o equilíbrio dentro da democracia, então a gente tem que ter esse parâmetro também. muita coisa. Mas se a pessoa tiver bom senso, consegue não vai trabalhar ser muito difícil, bem. Não, né? não é Igual difícil. esse meu amigo lá de Vitória, que é candidato a vereador. Ele está assim, ponderando tudo. Como eu não tenho certeza, eu não vou. Entende? Então, assim, é interessante também que ele formou agora em Direito, então ele está fresquinho, né? Ele está assim, sabe quando tem a uma gente noção boa, né? E aí a gente fica meio preocupado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Precisamos de unir forças para votarmos só em mulheres, Cláudia Ferreira. Pois é, né, menina? Vamos lá. Os homens também são importantes. Aqui o que a gente prega aqui é não ficar como antigamente, gente. A gente sabe disso, que não tinha, né? Era só mesmo para compor 30%. E tudo que existe, como é que eu vou te dizer? Tudo que existe uma regra, o meu pensamento, né? O que existe é regra, é porque tem algum erro ali, tem alguma discriminação. Né? Isso é com a raça, com religião, com qualquer coisa que é deixado de lado e que existe uma lei para proteger, é porque existe ali uma discriminação. Então, assim, a gente sabe que se foi colocado 30%, né, é porque tinha essa brecha aí, essa necessidade, né? E aí, vamos cumprir. Né? É um caso assim, é uma política afirmativa. Exatamente. No sentido de trazer essa igualdade, essa paridade, né? É isso que o legislador busca, penso Exatamente. eu. E está muito bacana. Fazendo um apontamento, assim, dentro da sua fala, Marta, agora não como advogada somente, doutora, mas também como militante.
Eu estou como presidente do Conselho da Mulher de Vila Velha e a gente trabalha também, a gente tem várias pré-candidatas lá dentro do Conselho. Os partidos, eles têm que se atentar que as lideranças femininas, elas são importantes, não só como necessárias no processo, né? Mas elas são importantes. Não adianta você pegar uma liderança que ela não tem muito conhecimento ou vai ter baixa votação. Porque às vezes a liderança, ela pode ser uma boa liderança de bairro, mas ela não é, às vezes, não é aquela liderança que poderia concorrer a uma eleição. Entende? Existem lideranças de vários perfis, mas às vezes o partido não se atenta. Esses dias eu estava numa reunião que uma pessoa que é filiada, né, de um diretório partidário falou que as mulheres não querem estar na política. Às vezes ele não está procurando no local certo. Por quê? Liderança nós temos de vários modelos. Só que os partidos em si, eles não procuram as mulheres antes para trabalhar com elas. Eles procuram literalmente no ano eleitoral e quanto mais próximo da eleição para jogar elas ali por conta da necessidade de ter elas dentro das cotas de gênero. Essa é a minha fala. Entende? Então, quando o partido ele trabalha com essas mulheres antes, claro que eles vão ter várias mulheres, não vão ter o mínimo. Eles teriam até mais que isso. O problema é que eles ficam nessa situação, né? Os homens querem mandar dentro do partido e não dão oportunidades para as mulheres. As mulheres, elas não têm aquela situação de eu quero o poder. Ela quer estar caminhando com o homem. Até porque, dentro das políticas públicas de mulheres, as mulheres têm mais sensibilidade com as pautas delas mesmas, saúde da mulher, questões de escola, com o filho na creche. Isso são mais pautas das mulheres também, porque elas têm essas necessidades. Claro que tem câmaras, às vezes, que não tem homens. Não, quer dizer, não tem mulheres eleitas. Então, precisamos dos homens que tenham a sensibilidade das pautas femininas também. Bacana. Boa fala. Obrigada. Boa fala. Isso aí. Os homens que estão no poder, por exemplo, tem o Partido da Mulher Brasileira. Quem é o presidente, gente? Muito provavelmente que é um homem. Na verdade, geralmente os partidos têm homens, sabe, né, assim, como líderes. Olha que loucura, né? Eu falando assim, eu acho que a nacional é mulher, mas a estadual, municipal, homens. Olha que, né, não tem... Perde o sentido do nome do partido, né? Partido da Mulher Brasileira. Né? E existem alguns homens que não vão para lá, não se filiam, porque falam, não, mas esse partido é de mulher. Entende? Aí fica assim, por falta desse conhecimento, dessa conversa, desse diálogo. Então, eles procuram elas quando precisam da cota. Exatamente. Aí não vai encontrar. E lembrando que a cota, ela é para concorrer às eleições. A cota não é da cadeira. Então, a mulher, quando for fazer a contagem de votos, ela vai ter que disputar com o homem do mesmo formato. Então, às vezes, se você não tiver um preparo dessa mulher antes, ela não vai conseguir alcançar a vaga. E é isso que a gente fala, a gente de movimento de mulheres fala. Vocês têm que se estabelecerem, ter o conhecimento, trabalharem as pautas de vocês, agregar mais dentro dos seus planejamentos. Porque se você pensa hoje numa eleição de vereança, você não tem que pensar no ano da eleição. Tem que pensar daqui 2 anos, 4 anos, é uma coisa de planejamento. Se você não monta o seu público, né? Uhum. Você não vai ter, né? Você não vai ter uma votação agradável que você vai ser eleita, entende? Sim. E lembrando que eu sempre falo, quando a pessoa é eleita, é a cadeira do partido, não é do candidato eleito. Então a gente tem que pensar muito bem nisso daí, tá? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta que nós não combinamos. Tá. Algum dia vocês são pessoas líderes? Algum dia vocês não pensaram em ser candidatas a uma vaga na Câmara ou no Legislativo estadual? Eu não penso em ser candidata, mas eu sempre trabalho com as candidaturas, até porque eu advogo na área eleitoral, eu estou como assessora da doutora Lúcia, então eu sempre estou envolvida com lideranças, eu tenho um projeto de lideranças, que a gente trabalha com as lideranças em líder, si. né? Então, assim, eu gosto de dar esse norte.
estar como candidata em si, eu não tenho Não é a sua pretensões, pretensão. não é a minha praia. Mas eu fico muito feliz com as outras mulheres que têm essa vontade. Lembrando que não é um momento difícil, é um momento muito difícil, né? Na pré-campanha, tem uma amiga, inclusive, que ela falou esses dias para mim, Aline, uma outra mulher tá me desmotivando a estar como pré-candidata. Eu falei, amiga, relaxa que isso é só o início. O período de eleições vai ser pior. Achei Então, que você vão fosse falar, firme. amigo, eu tô aqui com você, é assim mesmo e tal. Não, Vai ser só pior. vai ser só Mas eu pior, fui porque é a eu fui realidade. sincera, Se eu eu sei, mentir gente. pra ela, vai ser pior ainda. Eu falei, relaxa, isso significa Só que o você tá no começo. caminho E certo. tá incomodando. Você tá Se tá incomodando. incomodando, Mas eu não tenho pretensões políticas nesse sentido. Eu Nem nunca nada assim. tive. não. Não, nunca tive, porque sempre militei na área do direito, profissional do direito, advogada, e sempre É um outro tipo de liderança, né? sempre tive esse objetivo, né? Participei, trabalhei em alguns órgãos públicos no decorrer da minha vida, em papéis também de liderança e tal, de coordenação, procuradoria-geral, mas sempre ligada ao direito. Se vocês souberem, como eu fico feliz de ver uma mulher de carreira, sabe, a outra daqui a pouco está no mesmo caminho, na mesma toada, né? Rezar, tudo certo. Gente, eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz, você não tem noção, sabe? Assim, por mim, as pessoas falam que mulheres, elas aqui desbancam as outras. Gente, mas não é meu caso, sabe? Assim, eu gosto. Se eu vejo mulher bonita, é bonita. Se eu vejo mulher que está lá em cima, e eu aplaudo, sabe? Eu não fico tirando, querendo que... Cada um faz o seu caminho, constrói o seu caminho. Exatamente. Né? E assim, eu fico Verdade. super feliz com o seu currículo, com a Obrigada, Aline Marta. também, tão novinha, né? Já É. trilhando, né? Sim. Então, assim, parabéns para vocês, Muito tá? obrigada. Quer fazer algumas considerações que a gente vai terminar, infelizmente? Assim, olha, Marta, eu só quero agradecer, né, pela essa oportunidade, por esse canal de informação para os seus ouvintes, assim, fiquei muito feliz de estar aqui, prestar essas informações. Então, logo você me convide, eu voltarei. De repente, num outro assunto, né, numa outra situação, Sim. mas sempre voltada para o direito, assim, que eu acho que isso é salutar, principalmente para nós, brasileiros, brasileiras, a gente tem que saber dos nossos limites, das nossas possibilidades. E é isso. Desejo a todos uma noite muito feliz, fiquem bem, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Muito obrigada, hein? E a Aline? Eu quero agradecer o convite repentino de vir aqui hoje, né? Que hoje o palco era de doutora Lúcia e também vim aqui para agregar. Mas eu quero deixar um recado para as pré-candidatas femininas, né? Meninas, eu sei que vai ser um momento de muita luta de vocês. Vai ser um momento muito difícil. Não se desanimem, porque a ideia das pessoas lá fora é que vocês se desanimem. Não só para enfraquecer a chapa do partido, mas para enfraquecer vocês mesmas. Então, se fortaleçam cada vez mais. Procurem os seus braços amigos, mãe, pai, tio, amigos mesmos, próximos, para estarem junto com vocês nesse momento, porque não é um momento fácil, é um momento de muitos desafios. E calma que na pré-campanha está só o começo, os 45 dias, ainda mais os 10 dias finais, só tende a piorar, mas vai dar tudo certo até o final. Parece que vai acabar o fôlego, né? Quando chega os 10 últimos dias, você vai contando assim, 10, 9, 8... Ainda você não passou por isso, mas é igual gravidez, né? Aham. Você pensa, ai, meu Deus, Tá chegando. acaba esse negócio, que o trem tá difícil. É nesse sentido mesmo, mas eu tô muito feliz de estar aqui e, claro, me convidando as próximas vezes eu venho também. Roberto Botelho, boa noite, muito obrigada, você está por aí. Todos vocês que estiveram aí, muito obrigada a vocês. Dá uma honra ter vocês aqui, falando de assuntos tão pertinentes, né? Neste momento especial. E eu quero fazer as palavras, né, da Aline. Não desanimem. Eu sei como é que é difícil. Muita gente vai falar que você não tem chance, que você não é competente, que você não é capaz, que você é uma fraca. Mas olha só, não é nada disso. É só para desestimular você.
Tá? Exato. Acredito em você, confio em você. Nós somos o que pensamos. Materializa a sua vitória. Quando você materializa a sua vitória, é 50% lá, gente. Acredite nisso. Não fala, eu estou aqui só para cumprir cota. Eu estou aqui só porque fulano me pediu e eu gosto dele ou dela. Não, vá lá. Nós precisamos de representantes firmes, decididas, com valor, e você é essa pessoa. Tá bom? O microfone está aqui. A hora que você quiser, me liga, que a gente está aqui com um podcast com a Marta Sibien para ajudar você. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada.